Olá, meus amados, é o João, como são todos vocês? Hoje são dia 9, domingo, de fevereiro. Ah, Seja bem-vindo aos novos e aos antigos. Como é que fala? Inscritos. E bem-vindo ao canal, o canal do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que aqui é feito pela vontade e a permissão dele. E esse canal vai continuar andando até o dia que ele quiser. E estamos aqui passando as mensagens para o mundo, junto também para a noiva dele. Então, seja bem-vindo a todos vocês. Hoje eu queria falar para vocês que eu tenho terminado de atualizar o site. Então, quando você for aqui no aba, você vai ver as últimas edições sendo dadas. E cada vez que eu falo, eu coloco aqui as primeiras em cima. Os 4 volumes, tá? Aqueles que querem ter por escrito tudo que o Senhor tem dado para nós. Está tudo por escrito, manual. A razão que eu fiz o manual, por exemplo, se você pode, se você quiser imprimir, como eu fiz, eu fui na gráfica, era barato até aqui. Aí levei os papéis para ele, 250, falei, eu quero que imprima todo o manual 1, depois o 2, depois o 3. E aqui em casa eu coloco tudo num só, mas para aqueles ficar acessível, assim, né? Do mesmo jeito é feito o Erim, os sonhos Erim também foram atualizados. Aqui Erim também está com 5 manuais no momento, tá? Esse 5 é 68. E realmente todo também, todo as lições dos sonhos estão aqui também, tá? Então, se você é igual eu, que você já tem todos os manuais, então se você quiser imprimir só uma lição, então você só vai em uma lição somente, né? Muito bem, hoje eu vou falar da lição, uma das lições que não teve jeito de eu falar no sábado, devido ao tempo, ainda tem mais 2 que ficaram para trás, e eu quero passar certamente para vocês o mais cedo possível, porque eu não quero ficar muito para trás das mensagens que está passando. Até mesmo teve um outro de outro profeta americano hoje muito, muito interessante sobre eventos. Hoje eu vou falar sobre Céu e Inferno, da Jack Julian. E muito interessante isso aqui também, que vocês vão ver que o Senhor fez com ela as mesmas coisas que fez com Erin, num certo momento, levou ela a ver o céu e o inferno também. Eu já vou começar, eu vou ler Apocalipse 20, 11 a 15. A vocês, quando tiver seu tempo, por favor, leiam em suas casas os outros provérbios também, os outros versos também. Apocalipse 20, 11 a 15 fala o seguinte: Eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Isso aqui foi uma das minhas escrituras favoritas, muito, muito tempo, ainda é. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que lhes estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Muito bem, deixa eu ver aqui. Vai até o 15, tá bom. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o Senhor fala sobre essa morte 2 vezes. Então, aqui está, esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Tá? Então nós vamos começar a ler, eu acho que abri 2 vezes aqui, foi. Então começa assim, foi uma visão que a Jack teve, junto com o sonho. Essa foi dia 2 de fevereiro de 2020. Vejo diante de mim o Jesus ressuscitado, e ele estava vestido de branco, e as 2 mãos dele estavam estendidas à sua frente, tipo assim, estendida na frente, né? Estou de pé um pouco mais longe, mas não muito longe, porque eu posso ver as mãos furadas de Jesus. Então aqui está, ela não é a primeira que tem falado isso. Muita gente fala que foi furada aqui no punho, né, e tal, então ela foi furado realmente na mão, né? Ele parece sério, mas também sorrindo um pouco. Eu vejo, deixa eu ver se eu aumentar aqui para as pessoas que querem acompanhar.
Eu vejo bater palmas e ele sorri ainda mais. Seu rosto se ilumina e o som do aplauso sacode os galhos das árvores e todas as folhas verdes caem no chão. Há muitas árvores no pomar, como árvores frutíferas, peras, maçãs, laranjas e ameixas. Todas as folhas eram verdes, brilhantes, frescas, mas sem flores nem brotando. Jesus bate palmas novamente e eu ouço o chão tremer e sinto o chão se mover embaixo. Além disso, o som do bater as palmas faz com que todos os pássaros com ninho nas árvores voem para cima, mas eles voam de volta bem rapidamente porque há filhotes novos em seus ninhos. Então aqui está, muito lindo mesmo, né? No céu isso. Jesus acena para mim para ir para ele. Ele ainda está sorrindo e me fala. Muito interessante isso aqui, viu, gente? Tem muita gente que tem problema com isso aqui, ó. Que Jesus está rindo. Ele ainda está sorrindo e me fala: não temas, minha criança, venha andar do meu lado. Eu quero falar com você, eu quero te mostrar coisas. Ele estende uma das suas mãos e eu posso ver uma cicatriz tão profunda que agarro sua mão e instantaneamente meus dedos desaparecem. Eu me vejo olhando nessa visão. Que ela tinha 10 anos de idade. Eu pergunto: sua mão dói? Ele responde: não, Jack, agora não. Então ela perguntou: isso realmente te machucou, Jesus? Então ela está olhando na cicatriz da mão dele, fazendo essa pergunta para ele. E Jesus para por um segundo na minha pergunta. Então ele vira para mim, agacha para ficar nivelado com o meu próprio rosto. Aqui eu posso olhar diretamente para o seu rosto. Quer dizer, ele estava em pé, ele agachou para olhar para Jack. Ela era uma criança aqui nesse momento. Seus olhos eram tão brilhantes e transparentes como muitas cores. Dava para ver tudo e nada era escondido. Eu senti o amor dele transbordando em mim. Ele disse calmamente: sim, Jack, realmente doeu, mas valeu a pena, porque eu amo você, amo meus filhos. Então Jesus abre a mão para mim e eu toquei com as pontas de meu dedo gentilmente na cicatriz, sentindo ela por completa. A cicatriz era profunda. Tentei olhar ainda mais fundo a cicatriz em sua mão e me perdi no tempo, olhando e examinando ela tão lentamente. Inspecionei cada centímetro da mão de Jesus e a cicatriz, e ele nunca me parou. Ele não me apressou a terminar. Então ela começou a examinar o buraco na mão dele, né? Ficava examinando como criança, examinando, pondo o dedo assim. Estava cicatrizado. Eu me virei para olhar novamente para seu rosto maravilhoso e fiquei impressionada com o meu amor por Jesus. Eu disse essas palavras: eu te amo, Senhor, você fez isso por mim. Ele responde: sim, Jack, eu fiz. Então ela disse, ninguém nunca fez isso para mim. A Jack fala, e Jesus fala: então Jesus aperta minha mão com firmeza e diz: eu te amo, minha pequena Jack. A Jack teve, e não foi traduzido nesse canal, porque nós temos crianças nesse canal, passou por uns abusos de criança muito, muito fortes, sabe? Eu só vou falar isso por aqui. Depois eu falo: posso ficar com você para sempre, Jesus? Eu não gosto da terra. As pessoas são tão cruéis uns contra os outros. Eles são tão cruéis até mesmo com seus animais. É tão doloroso, Jesus.
eu quero ir para casa. Jesus olha para mim seriamente agora e diz: venha, vou lhe mostrar uma coisa primeiro e depois vou lhe dizer o que você pode fazer por mim. Sim? Sim, Jesus, ela responde, farei qualquer coisa por você. Venha, Jesus disse, e caminhamos lentamente por esse campo em chamas que ainda não tinha reparado antes. Daqui a foto de uma lava, de uma chama, de umas brasas. Em todo lugar onde estava havia fogo. Mesmo assim, não senti o calor. As chamas estavam ficando mais e mais alto, mas elas não nos tocavam. Então nós caminhamos para o outro lado e este tinha sido achatado até o chão pelo fogo. Toda a terra estava queimando e em todo lugar era escuro. Havia restos carbonizados de pessoas e animais. Interessante, a igreja que eu fui aqui por mais de 30 anos, eles não acreditam no inferno. E o senhor está entrando em detalhe aqui com a Jack, assim como ele entrou com a Erin, com o Enoch e muitas pessoas. Realmente, esse lugar existe, viu, gente? Continuando então, Jesus podia sentir meu coração batendo rápido e esse medo estava aumentando dentro de mim. Mas continuamos a andar em frente em direção à beira de um penhasco. Aproximei-me de Jesus e nesse ponto da visão eu me olhava e eu era uma menina de 5 anos. Ela olhava para ela e era uma menina de 5 anos. Do outro lado de Jesus, notei muitas outras crianças com cerca de 5 anos de idade, meninos e meninas. Havia fumaça por toda parte vindo dos escombros do chão. Todos os lugares estavam em completa desolação. Ao caminhar neste campo, Jesus estava calado. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que, se continuasse segurando a mão de Jesus, eu estava segura. Enquanto olhava para as outras crianças do outro lado de Jesus, quer dizer, ela estava de um lado e as outras crianças estavam do outro lado, elas estavam todas de mão dadas e uma criança estava segurando a mão de Jesus. Então, uma criança segurando a mão de Jesus e a outra criança segurando a mão dela, então uma segurando a outra, fazendo essa cadeia assim, né, de criança, e a Jack estava do outro lado segurando a outra mão dele. Quando olhei ao meu redor, vi tantas árvores, todas essas árvores queimadas no chão. Era uma devastação completa. Parecia que nada poderia sobreviver. Mas, mesmo assim, eu estava aqui, viva, com Jesus. Até mesmo com apenas 5 anos de idade, eu sabia em meu espírito que minha alma era muito madura, como a de um adulto. Ela tinha 5 anos, mas dentro do espírito ela sabia que ela era mais madura do que 5 anos. Foi nesse ponto da visão que eu senti um peso profundo do que estava vendo. Era tão pesado e eu mal consegui conter minha ansiedade. Jesus apertou minha mão e falou em meu espírito: não temas, Jack. Depois percebi que onde estavam as outras crianças, meninos e meninas, vi muitos anjos e eles levaram as crianças em outra direção. Eu não conseguia ver para onde estavam indo porque estavam muito brilhante. A luz era forte que cegava e, em apenas um segundo, todos haviam passado e desaparecido como se fosse véu muito fino. Quer dizer, ela viu eles desaparecendo, todos eles, assim, de uma vez para outra, né? Com os anjos, certamente os anjos levando eles para o céu, né? Agora estava apenas eu e Jesus e estávamos de pé na beira desse penhasco. Eu ainda estava segurando com muita força a mão de Jesus, entretanto percebi
que era Jesus que estava segurando minha mão com força. Eu me senti muito seguro com ele. Enquanto eu estava na beira do penhasco, não precisava olhar para baixo, porque logo na minha frente havia uma enorme cratera gigante do tamanho que eu nunca tinha visto antes. Era um poço de fogo e as chamas desse fogo eram tão grandes que eu sabia que elas nunca iriam apagar. Enquanto olhava para as chamas, elas aumentavam cada vez mais. Foi então que eu percebi que Jesus estava me mostrando o poço do inferno. Então Jesus falou comigo: esta é apenas uma parte do inferno, Jack. Existem 7 níveis de profundezas no inferno, terríveis demais para você ver. Este é apenas o primeiro andar. Existem elevadores que vão direto para o porão do 7º andar do inferno. Isso é para os piores criminosos. Então o Senhor tem falado para ela que o inferno tem 7 níveis, começando do bem pior lá embaixo, né? Eu não tinha palavras para descrever o que estava vendo. Não conseguia de forma alguma. Então Jesus falou novamente: é por isso que sofri a dor, Jack, na cruz, para que meu povo não precise vir para aqui. Aí está seu Deus, aí está o amor que o nosso Deus tem por nós. Ele passou por isso tudo porque sabia, ele não queria que o pessoal fosse para esse lugar chamado inferno. Então ouvi essas palavras das Escrituras em meu espírito. Mateus 16, 26, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Jesus falou novamente comigo: não segure nada que eu lhe dou, pequena Jack. Tudo o que é de valor é do meu reino, minha salvação. Abandone tudo, Jack. Não vale a pena se apegar em nada neste mundo. Eu ainda estava sem palavras para falar, mas me vi concordando com a cabeça. Tamanho foi o choque de ver o local do inferno. Também lembrei de que Jesus, 2 anos antes, me disse que me daria visões do inferno e do céu, sendo este o primeiro com grande clareza. Jesus falou novamente: diga a eles, Jack, diga o que você viu. Meu Espírito Santo preencherá os espaços em branco que faltam. Diga a eles, minha criança, não se segure nada, pois minhas mãos de cicatrizes, minha graça, minha misericórdia e minha salvação é para todos os que creem no meu nome. Muito lindo isso, não é verdade? Vou repetir aqui. Diga a eles, minha criança, não se segure nada por minhas mãos de cicatrizes, minha graça, minha misericórdia e minha salvação é para todos os que creem no meu nome. Amém, né? Ajudarei você, Jack. Ajudarei você a carregar meu fardo, pois você não pode fazer nada sem mim. Enquanto olhava para esses quilômetros de fogo flamejante, agarrei-me a Jesus como nunca antes, mas ainda não conseguia falar. Foi horrível. É interessante essa descrição que a Jack fez aqui. Se você olhar no livro de Enoque, ele vai falar a mesma coisa no finalzinho, depois que acredito que um dos arcanjos, não sei se foi Michael, se foi Uriel, que falou para ele, falou: mas que lugar mais horrível. Enoque falou isso também. Então eu estava em outro campo, mas este era um belo campo cheio de flores silvestres. Vi minhas flores favoritas: dedaleira, margaridas, botões de ouro, papoulas de cor rosa, pálido e vermelho. Isso aqui são tipos de flores, né, gente? Eu olhei para eles eu olhei para Jesus e ele estava brilhando tão intensamente. Ele estava
tão branco. Então, eu vi Jesus subindo aos céus e eu também. Eu sabia, neste momento, que estava vendo um pedacinho do céu. O céu era tão bonito, tão brilhante, tão branco, tão limpo, simplesmente lindo. Eu vi linhas e mais linhas de todas as flores coloridas e muito mais, e as cores eram tão brilhantes, ricas e profundas que parecia ser uma dimensão completamente. Então eu vi todos os tipos de pedras preciosas e semi-preciosas, diamantes, pérolas, esmeraldas, quartzo, rosa, turmalina, opala, jaspe, ametista, berila e muito mais, em grande abundância em grande exuberância e abundância. Eu vi rios de ouro, prata, bronze e cavalos selvagens tão livres e felizes. Eles pareciam tão fortes, mais fortes que os cavalos, mais fortes da terra, e cada um tinha uma crina de cor diferente e marcas individuais em seus corpos. Então eu vi casas de tamanhos diferentes, todas em cores diferentes, feitas com pedras semi-preciosas, a paz indescritível e a liberdade e a beleza além da descrição. Aqui estava a vida. Muito, muito lindo mesmo, né? Então Jesus me levou para uma sala, essa era uma grande sala de jantar, como em um palácio. Ela era tão muito grande e aqui havia uma mesa posta com perfeição para a ceia do Cordeiro. Era tão majestosa e eu podia sentir o cheiro da comida sendo cozida, o que também era indescritível. Jesus então falou comigo novamente. Vá e fale, Jack, se eles escutem ou não escutem, pois eu estou observando para ver que minha palavra seja cumprida. O fim está à vista e foi por isso que lhe mostrei um vislumbre ou um pedacinho do inferno e depois um pedacinho do céu. Eu estou voltando muito em breve, minha amada. Faça o que te peço, minha pequena Jackie. Não tenha medo, pois eu estou aqui para libertá-la. E aqui termina a visão. E aqui a mensagem que ele deu para Jackie foi agora passada para você. Tá bom? Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem que o Senhor tem dado para nós. Que a paz e o amor do nosso Senhor, nosso Jesus, estejam sobre todos vocês. Tchau, tchau.